So my presentation tonight is on a book that was recently translated into Portuguese. A minha fala hoje à noite é acerca de um livro que foi recentemente traduzido para o português. I like the Portuguese title and the Portuguese edition better than the English one. Que olha, eu gosto mais da tradução para o português, da edição brasileira, mais ainda da versão original. It has a nice cover and everything is done very nicely. A capa ficou jóia, muito bem feitinho. So now I have to learn Portuguese in order to read my own books. Agora eu tenho que aprender português para ler os meus próprios livros. I will not be able to summarize the whole book in one lecture tonight, so I will make a few selections from the material. Claro que é impossível resumir um livro inteiro numa palestra, então o que eu vou fazer é resumir e escolher alguns aspectos mais importantes do livro. The presentation on the book really fits with my other lectures as well, because the theme again is the bottom-up journey of religion. E essa palestra, ainda que fale de um livro, ela se encaixa muito bem com as demais, porque ela, na verdade, é também uma jornada de baixo para cima. And as I said this morning, today is the 250th anniversary of an important statement by John Wesley. Como eu já disse hoje de manhã, hoje nós completamos o 250º aniversário de uma frase muito importante de John Wesley. And since I don't know who was here this morning and not, let me just repeat the phrase one more time. Como eu não sei quem estava aqui de manhã ou não, eu vou repetir mais uma vez a frase. In John Wesley's journal of May 21, 1764, he writes, "Religion must not go from the greatest to the least, or the power would appear to be of men." No seu diário, na data 21 de maio de 1764, ele escreveu que a religião não pode ir do maior para o menor, porque senão o poder pareceria ser dos homens. So now I will talk about traveling in the globalizing world. Então agora eu vou falar sobre viajar nesse mundo globalizado. There are millions of people who travel every day for what might seem a million of reasons. Todos os dias milhões de pessoas viajam por milhões de motivos. A lot of people travel for pleasure, others travel for work, others travel to find work and a better life somewhere else. Uns viajam pelo prazer de viajar, outros por motivos de trabalho, outros para encontrar trabalho ou uma vida melhor em outro lugar. In the book, I'm describing various travel movements that are important today. E no livro eu descrevo vários movimentos de viagens que são importantes no mundo atual. One of them is what in English we call vagabonding. And this is mostly young people who leave their homes to explore the world, to seek adventure and new horizons. No livro eu falo do primeiro deles, que é literalmente vagabundear por ali, ou seja, pessoas que, especialmente jovens, que deixam os seus lares em busca de experimentar outras realidades, prazer de aventura e assim viajam por vários lugares do mundo. Some of these young people travel with very little money, very little funds. E esses jovens costumam viajar com pouco dinheiro, com recursos financeiros. And it seems like the less money you have, the better your experiences will be. E, pelo que parece, quanto menos dinheiro tiver, melhor vai ser a experiência. There's another sort of traveling that has to do with migration. Outro tipo de deslocamento de viagem diz respeito às migrações. There are literally millions of people that travel for reasons of migration. They have to leave, they're forced out of their places of home for reasons of need and survival. Os migrantes são aqueles que precisam viajar, são forçados para fora de suas casas, precisam viajar para encontrar a vida em outro local, então é um movimento mais forçado. Those migrants travel with even less money than the vagabonds, and perhaps for that reason we can learn even more from them. E os migrantes viajam com ainda menos dinheiro do que esses que vagabundeiam, por assim dizer, e talvez então deles possamos aprender ainda mais. Today, a new phenomenon that is an old one, going back to the past, is also pilgrimage. O fenômeno contemporâneo, mas que também é bastante antigo, são as peregrinações. There are different forms of pilgrimage. Some of them are tied up in deep religious
expressed in some of them are more like tourism. E há vários tipos de peregrinações, tem aquelas que são mais vinculadas a uma aspiração religiosa profunda, outras são mais vinculadas a puro turismo. In the old days, the pilgrims often traveled to find God. Nos tempos antigos, os peregrinos, as peregrinas, normalmente viajavam, se deslocavam para encontrar Deus. Some of the modern pilgrims, on the other hand, assume that God is already on their side. Já os peregrinos contemporâneos presumem, já creem que Deus já está do seu lado. The final form that I'm also talking about in the book is tourism. A última forma da qual eu falo no livro é, claro, o turismo. And this is perhaps the biggest travel movement of all times. People go for travels as tourists. E me parece que esse é o maior movimento de viagens de todos os tempos, as pessoas indo para todos os lugares por turismo. Now, you might not expect that there is much to be learned from tourism, but even tourists can learn a few things, as I'm trying to show in the book. Talvez a gente pense, poxa, não tem muito que aprender com a acerca do turismo, com os turistas, mas eu quero mostro no livro justamente o contrário, que há algo a ser aprendido. In my own life, I have participated in several of these movements myself. No decurso da minha vida, eu já participei de alguns desses movimentos. In some sense, I migrated myself from Germany to the United States. Em certo sentido, eu sou um migrante, porque eu fui da Alemanha para os Estados Unidos. And not all of this travel has happened voluntarily. E nem todas essas viagens foram voluntárias. I have traveled to many countries in the north and in the south. Já viajei a muitos países do hemisfério norte, do hemisfério sul. And also for very different reasons. Sometimes for pleasure, sometimes for work, and sometimes out of sheer necessity. Os motivos das viagens foram vários, às vezes pelo prazer, outros pelo trabalho e outros por absoluta necessidade. So some of these experiences are also described in the book, but I will not say much about them tonight. Então, algumas dessas experiências eu as descrevo no livro, mas não vou então entrar muito neste assunto hoje à noite. I might perhaps say that I sometimes travel through the United States on a motorcycle. Talvez eu possa dizer para vocês que eu já viajei, já atravessei os Estados Unidos de motocicleta. And that's a very existential experience. It's like Che Guevara, the motorcycle diaries. E é uma experiência bastante existencial, né? A gente lembra do Che Guevara, os diários de motocicleta. One time it was very cold, about 0 degrees, and I was standing in a traffic light. Dia, lembro, né? Estava fazendo 0 grau e eu estava lá na moto parado no sinal vermelho. And there was a homeless man pedaling for money. E havia um pedinte. And the homeless man looked at me and said to me, and they say, I am crazy. Aí o sem-teto olhou para mim assim, e dizem que eu sou louco. So, what I want to talk about tonight, though, is about how traveling has to do with our Christian tradition. Eu quero expor hoje à noite como esta viagem, esta jornada tem a ver com a nossa tradição cristã. So, I'm not talking about traveling here simply as a phenomenon. I'm talking about it as a Christian theologian who is convinced that traveling is important to Christianity. Eu não falo, então, das viagens apenas como um movimento, mas sim como um teólogo cristão que entende que é algo importante para a nossa fé no futuro. I want to show you tonight that traveling has significantly shaped our Judeo-Christian traditions and our experiences with God. E eu quero lhes mostrar hoje à noite que a viagem deu forma à nossa tradição judaico-cristã de muitas e muitas maneiras que eu quero mostrar hoje à noite. The problem is that today we're oftentimes treating religion as a static thing. O problema hoje em dia é que nós consideramos a religião como algo estático. When people think about religion, they think about sitting in church. Quando as pessoas pensam em religião, elas vão pensar, ficar sentado lá nos bancos da igreja. Perhaps sometimes they're sitting, sometimes they're standing, but they're in the same place. Às vezes até tem aquela levanta, senta, mas estão no mesmo lugar, de qualquer jeito. The charismatics move around a little bit more in church, but they also stay in the church most of the time. Então os carismáticos, eles às vezes se movimentam mais ali na igreja, mas eles ainda estão dentro do prédio, do templo. So I want to show you that traveling is essential to our faith. It's not optional. Mas eu quero lhes demonstrar então que viajar, estar na jornada, é essencial para a nossa fé e não é algo opcional.
We often grasp more about God on a walk than through the book. Muitas vezes a gente percebe mais, entende mais a Deus através de uma boa caminhada do que da leitura de um livro. This is a quotation from a book that was written by my teacher in the 1980s, Frederick Herzog. É um livro escrito nos anos 80 pelo Herzog. The title of the book was God Walk. E o título, né? God Walk seria assim, andando com Deus ou algo assim. He wanted to make a point that there's a difference between God walk and God's talk. E na verdade a ideia é mostrar que há uma diferença entre andar com Deus e falar com Deus, ou falar sobre Deus. And once you look at the Bible, so many of our stories are about walking, traveling. E se a gente prestar atenção na Bíblia, tem tantas e tantas histórias sobre caminhar, sobre andar. If all the stories that deal with traveling, walking, and journeying were taken out of the Bible, there would not be a whole lot left. Se a gente expurgasse todas as histórias sobre caminhada, sobre jornada, sobre andar da Bíblia, não ia sobrar muita coisa. So much of our Jewish Christian tradition developed on the road. Então, muito da nossa tradição judaico-cristã se desenvolveu ali no Podestado. The first example is Abraham. O primeiro exemplo, Abraão. You know the story. Abraham gets this call to travel into a strange land, and that's where he finds God at work. Vocês lembram da história que Abraão é chamado para ir até uma terra estranha e lá ele vê que Deus está operando. We often think about the great promise to Abraham, but we forget about the great risk of this call. A gente normalmente lembra da grande promessa que é feita a Abraão, mas a gente também às vezes esquece do risco que isso acarreta. If you heard the voice of God telling you to leave your home, would you go? Se Deus aparecesse para você e dissesse assim, sai da tua casa, será que você iria mesmo? So this is how it begins, and then the story continues from there. Mas é assim que a história começa e segue em frente a partir daí. The last thing you might expect that has to do with traveling is what we call the creeds. Talvez a última das coisas que nós pensemos que se relacionem à viagem são os nossos credos. They're the creeds of the early church that in many ways look static to us. Porque os credos da igreja primitiva às vezes nos parecem algo estáticos. But there's some creeds in the Old Testament already that are anything but static. Mas há alguns credos já no Antigo Testamento que são qualquer coisa menos estáticos. So here's one example. I will read to you a creed as it shows up in the Old Testament. Então vou dar um exemplo e eu vou ler o credo de maneira que ele aparece lá no Antigo Testamento. The text is from Deuteronomy 26, verses 5 through 9. Está lá em Deuteronômio 26, versos 5 até o 9. Eu faço a leitura. E tomando a palavra, tu dirás diante de Yahvé teu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram, nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Yahvé, Deus dos nossos pais, e Yahvé ouviu a nossa voz. Viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror por sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. Some of the biblical scholars have called this an Old Testament creed. Alguns estudiosos da Bíblia já chamaram esse trecho de um credo dentro do Antigo Testamento. And as you can see, this whole creed is about traveling. Como vocês veem, todo o credo se baseia na noção de deslocamento, de viagem. It's not just about people traveling, but God is traveling with people. E não é só gente se deslocando, mas Deus indo junto com as pessoas, indo junto com o povo. Such confessions are at the heart of our biblical traditions. Então, tais confissões estão no coração das nossas tradições bíblicas. They're a constant reminder to us of the conflicts and of the travels of the past.
eles são lembretes constantes sobre os conflitos, os dramas, as situações do passado. And they throw new light on conflicts and the travels of today. E eles lançam nova luz sobre os conflitos e as viagens de hoje em dia. You will all recall the travels of Moses. Claro que vocês devem também se lembrar das viagens de Moisés. In the later stories, Moses does not travel alone, but Moses travels together with the slaves, with the people of Israel. E nas histórias mais tardias, Moisés não viaja sozinho, ele viaja junto com o povo, junto com os ex-escravos, com o povo de Israel. This is another travel story because God not only liberates the slaves, but travels with the slaves into the desert. E é uma história de viagem porque Deus não apenas liberta os escravos, mas vai com eles até o deserto. God does not stay put with the empire, God begins to move. Deus não fica firme junto ao império, Deus se põe em movimento. It all begins with God talking out of the burning bush. E tudo isso a gente sabe começa com Deus falando da sarça ardente. What God says, one of the things God says out of the burning bush is, I have heard the cry of my people. Uma das coisas que Deus diz a Moisés na sarça ardente é: eu ouvi o clamor do meu povo. And thus the travel begins. E assim começa a viagem. Now, this is not a romantic story about traveling because, as you know, this was a long and hard journey of 40 years through the desert. Como você sabe, não é uma história de uma viagem romântica e idílica, não. É uma narrativa de uma viagem de 40 anos pelo deserto. But it's in this story in the desert that the people finally know God better. Mas é justamente nessa viagem pelo deserto que o povo aprende a conhecer Deus melhor. They're fighting idolatry, they're fighting the golden calf, and they're learning in a more deep fashion who God is. Eles estão combatendo a idolatria, o bezerro de ouro, e estão aprendendo melhor quem Deus é. In the history of the Jewish religion, it was another travel, however, that was perhaps even more important. Já na história da região egípcia, talvez outra viagem tenha sido mais importante. This was in the 6th century before Christ, when the leaders of Judah and many of their people were forced into exile by the Babylonians. No século VI da Era Comum, nós sabemos que os judeus, né, de Judá, foram forçados ao exílio, né, uma viagem forçada. This was another hard journey because the people did not travel to Babylonia voluntarily. Foi uma viagem muito difícil porque ninguém foi para a Babilônia voluntariamente. But Old Testament scholars agree that in this exile, the people learned new things about God again. Mas os estudiosos do Antigo Testamento concordam que nesse exílio eles puderam aprender também mais sobre Deus. The major lesson they learned in the empire was that their God was greater than even the Babylonian Empire. E a ideia que eles aprenderam enquanto estavam no exílio é que o seu Deus era ainda maior que o Império Babilônico. The stories of creation that you find at the beginning of the Bible and throughout originated in that time. As narrativas de criação que estão vistas na Bíblia e em outros lugares se originaram nesta época. When the people understood that God was not only their God, but the creator of the whole world, something changed. Quando eles então compreenderam que Deus não era apenas o Deus deles, mas o Criador de todo o mundo, o originador de tudo. Because these stories of creation are not just talking about the beginning of the world, they're talking about the struggles of the people. Então essas narrativas de origem não falam só da criação do mundo, mas dos conflitos do povo. And what the people learned that the God who created this message was a God who was greater than the greatest empire. E o que eles aprenderam foi que Deus que criara essa mensagem era maior do que o Deus do maior dos impérios. So even the creation stories are ultimately liberation stories. Então, mesmo as narrativas de criação são, em última análise, narrativas de libertação. They witness to a God who is greater than the empires. Que dão testemunho de um Deus que é maior que os impérios. This is a vision that grows out of that journey that the people probably could not have learned in any other way. E essa é uma visão que surge ali no meio da jornada. Talvez as pessoas não tivessem como alcançar de outra maneira. It needed
exile in order to understand the greatness of God. Para compreenderem a grandeza de Deus, precisaram do exílio. Those are just a few examples from the Old Testament. Let us move on to the New Testament. Lhes ofereci aqui alguns exemplos do Antigo Testamento. Vamos agora para o Novo Testamento. As you know, Jesus' ministry happens almost entirely on the road. Como vocês devem saber, né, o ministério de Jesus acontece quase que todo no caminho, na estrada. As Luke chapter 9 says, Jesus is a person who has no place to lay his head. Como diz lá em Lucas 9, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. The disciples don't learn about him in a church or in a lecture hall. They learn about him on the road. As pessoas não vão até uma igreja, uma sinagoga, uma sala de palestras para aprender dele. Eles aprendem dele na caminhada. And it took them 3 hard years of travel to understand just a little bit. E demorou 3 anos de árdua caminhada para eles entenderem só um pouquinho. If you read the Gospel of Mark, you can see how they were struggling and oftentimes they misunderstood Jesus. Se a gente lê com atenção o Evangelho de Marcos, a gente percebe como o tempo todo eles tinham seus conflitos, eles tinham esses equívocos, essas compreensões equivocadas acerca de Jesus. But if they hadn't traveled with Jesus on the road, they might have learned nothing at all. Mas se eles não tivessem acompanhado Jesus na estrada, talvez eles não tivessem aprendido nada. There's an interesting difference between the Jesus who travels in the image of Christ, who merely sits on the throne at the right hand of God. E há esse contraste bastante marcado entre essa imagem de Jesus que viaja e aquele Jesus que está sentado no trono à direita de Deus. And what normally happens is that the static image takes over the movement. E o que acontece é que, na maioria das vezes, essa imagem estática sobrepassa a noção de movimento, sobrepuja. I'm not telling you to give up the image of Jesus sitting on a throne, but I'm telling you need to think about the one who sits on the throne as the one who walks. E claro que eu não quero que a gente suma com a imagem de Jesus sentado no trono, mas sim que a gente pense nessa imagem como Jesus sentado no trono, mas caminho. So if you think back to the beginning of Jesus' history, his birth happens on the roads of the Roman Empire, not even a place where he can stay. Se a gente observa mesmo as narrativas de Lucas sobre o nascimento de Jesus, nós percebemos que ele nasceu nas estradas criadas pelo Império Romano, porque não tinha lugar para ficar. Jesus and his family then become migrants. They have to flee to Egypt for political reasons. Então a sua família se tornou migrante, porque eles tiveram que fugir para o Egito por motivos políticos. When Jesus grows up, he journeys to various remote areas of Galilee. E quando ele cresce, Jesus faz as suas viagens para áreas bastante remotas da Galileia. But he also migrates and moves to the economic centers around the Sea of Galilee. Mas ele também vai em direção aos centros econômicos em torno do Mar da Galileia. Some of his journeys happen along the borders, the borderlands between various countries, and some of his journeys happen to the metropolis, Jerusalem. Algumas das suas viagens o levaram ali a percorrer as regiões fronteiriças entre várias regiões, e outras o levaram até a grande metrópole de Jerusalém. Luke tells us about 2 travels. First, Jesus travels to Jerusalem as a child, and later on to be crucified. And John knows of even more travels to Jerusalem. Lucas nos apresenta Jesus indo a Jerusalém 2 vezes, uma vez como criança, e depois para ser crucificado, enquanto João dá conta de mais viagens ainda para lá. So following Jesus in those days meant to be with him on the road. Então, seguir a Jesus nesta época significava literalmente estar com ele na estrada. And this is not true only for the 12 disciples. There were many others with him on the road. Isso não é verdade apenas para os 12 discípulos, mas lembramos que havia muitas outras pessoas com ele na estrada. There's even a group of wealthy women. This is a story we mentioned in Luke 8. A group of wealthy women who are with him on the road as well. Nós temos essa menção de passagem em Lucas 8, até um grupo de mulheres de posse que estavam com ele na estrada. I can imagine that this was seen as a scandal by their husbands. Me parece que, aos olhos dos maridos, isso seria bastante escandaloso. But I digress. Esse eu discordo. There are deep theological issues that emerge in this place. Porque
há profundas questões teológicas que emergem desse local. If God is God and can do anything, why is Jesus born on the road? Se Deus é Deus e pode fazer tudo, por que Jesus nasce nas estradas? Why is Jesus not born in a palace? Por que ele não nasceu num palácio? Or at a great university? Numa grande universidade? Or in a television station? Ou numa estação de televisão? Why is Jesus born in the company of day laborers who herd other people's sheep? Por que ele nasceu na companhia desses jornaleiros, né, trabalhadores um dia que cuidavam das pessoas, das ovelhas de outras pessoas? Why is God found on the side of a refugee family in Egypt rather than with Herod the king? Por que a gente encontra Deus ao lado de uma família migrante no Egito, ao invés de ao lado de Herodes? Perhaps one answer is that traveling with Jesus changes us and leads to conversion. Talvez a resposta seja porque estarmos na viagem com Jesus nos transforma e nos leva à conversão. I will talk again about this tomorrow morning, but in the Old Testament, conversion meant walking in one direction, turning around and walking in the other direction. Eu vou falar mais sobre isso amanhã de manhã, mas precisamos lembrar que no Antigo Testamento, o conceito de conversão é estar indo numa direção, fazer um giro de 180 graus e começar a andar na direção oposta. At the time of Jesus, if you wanted to meet Jesus, you had to be with him on the road. Então, se você queria seguir Jesus naquela época, você tinha que estar com ele na estrada. Another example of this traveling in the Bible is the Apostle Paul. Outro exemplo de viagem na Bíblia são as do apóstolo Paulo. He covered even greater distances than Jesus, and he established churches in various parts of the Roman Empire. Ele percorreu uma distância muito maior que a percorrida por Jesus e estabeleceu igrejas nas mais diversas partes do Império Romano. As you know, he often found himself in situations of great pressure and danger. Como vocês sabem, ele se encontrou em várias situações de pressão em meio a essas viagens, de perigos. So here's another text from 2 Corinthians 11, verses 25 through 27. Um texto de 2 Coríntios 11, do 25 ao 27. 2 Coríntios 11, 25 a 27. 3 vezes fui flagelado, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei um dia e uma noite em alto mar, fiz numerosas viagens, sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos dos falsos irmãos. Mais ainda, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome, sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. So you can see that traveling on the roads of the empire was a dangerous thing. Então você vê que a viagem nas estradas do Império era assunto perigoso. Normally, the empire tried to support its people, but in cases of Paul, the empire also opposed its people. Normalmente o Império tentava dar um apoio ao seu povo, mas no caso de Paulo, o Império tentou se opor também ao seu povo. So the Roman peace, that paz romana, did not apply to Paul. A paz romana, a pax romana, não se aplicava a Paulo. Perhaps this has to do with his message. E talvez isso diga respeito à sua mensagem. Because Paul, as you know, preached the gospel as a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. Porque o Paulo pregava o evangelho como um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. And Paul preached a God whose foolishness is wiser than human wisdom. E ele também pregava um Deus cuja loucura é mais sábia que a sabedoria humana. God's weakness, which is stronger than human strength. E um Deus cuja fraqueza é mais forte que a força humana. So Paul's struggles on the road might well have to do with his struggles against the empire. Então, os conflitos enfrentados por Paulo nas suas viagens provavelmente tinham a ver com o seu conflito declarado contra o Império. But in the end, if you look at history from the other side, Paul ended up more successful than the Roman Empire
Mas se a gente olha as coisas por outro lado, a gente percebe que Paulo foi mais bem sucedido do que o Império Romano jamais foi. While the Roman Empire has broken down and does no longer exist, God's weakness and God's foolishness is still at work in the world. O Império Romano se quebrou, não existe mais, mas a loucura de Deus, a fraqueza de Deus ainda estão operando no mundo. If you turn to the book of Acts in the New Testament, there Christians are called the people of the way. Se a gente observa no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os cristãos eram chamados de um povo do caminho. So the apostles, the stories that are described in the book of Acts, Peter and Paul, are also people on the way. Então as narrativas acerca de Paulo, de Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, são narrativas de gente que está viajando. There's a story in Acts chapter 3 where Peter and John encounter a beggar at the gate of the temple. Há uma narrativa conhecida em Atos 3, na qual Pedro e João encontram um mendigo sentado à porta do templo. And they help him back on his feet. E eles o ajudam a se colocar firme sobre seus pés. And Peter says the following words. E Pedro diz as seguintes palavras. This is from Acts 3, verse 6. Atos 3:6. I have no silver or gold, but what I have I give you. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. In the name of Jesus of Nazareth, stand up and walk. Em nome de Jesus de Nazaré, fica em pé e anda. This is not only a story about disability. Não é apenas uma história sobre uma incapacidade. This is a story about enabling people to join the walk of Christ. É uma história que fala de possibilitar as pessoas se unirem à caminhada com Cristo. And to rise up, in literal sense, an uprising is what it takes to join Christ on this walk. E levantar-se, literalmente um levantamento para juntar-se e seguir a Cristo. So in all of these stories from the Hebrew Bible to the New Testament, God and the people of God travel. Então, em todas essas histórias que vimos da Bíblia hebraica, até o Novo Testamento, Deus e o povo de Deus caminham. Such a traveling God will never make sense to people who are used to clinging to static top-down power. Esse Deus que viaja nunca vai ter muito apelo para as pessoas que insistem em vê-lo nessa perspectiva de poder de cima para baixo. The Romans at some point called the Christians atheists. Os romanos, em certo momento, chamavam os cristãos de ateus. And I think this is an expression of the fact that they had difficulty understanding a traveling God. Penso que parte do motivo dessa pecha que eles ganharam é porque os romanos tinham dificuldade em entender um Deus que viaja. Because the God imagined by a lot of theism is a God who is static. Porque Deus imaginado em muitas religiões é um Deus estático. In the empire, God is imagined at the top of the universe, sitting on the throne. No Império, Deus é imaginado como estando no topo do universo, sentado no trono. In the classical philosophy, God is imagined as the first unmoved mover. Nos termos da filosofia clássica, Deus é o objeto que não se move e que é o primeiro a provocar movimento. So a God who travels does not fit this static image. Então, um Deus em movimento não se encaixa nessa imagem estática. This may well be the difference between a dead God and a living God. Mas talvez seja essa a diferença entre um Deus morto e um Deus vivo. One of the theological challenges that travel poses to the Christian life is summarized in the letter to the Hebrews. Um dos desafios que a viagem põe diante da vida dos cristãos é resumido, apresentado na carta aos Hebreus. Here's a brief quote from Hebrews 13, verse 14. Uma citação breve de Hebreus 13, verso 14. Here we have no lasting city, but we're looking for the city that is to come. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. So travel is more than just a metaphor for the Christian faith. It seems travel is faith, and faith is travel.
Então a viagem é mais do que uma metáfora para a fé cristã. Parece que fé é viagem e viagem é fé. Christians know that there is no place on this earth that can offer us a lasting home. Os cristãos sabem que não há local sobre a face da terra que nos dê uma morada permanente. Because home is often the place where the dominant powers exert control over. Porque, na verdade, o lar, o local de repouso, é onde normalmente os poderes exercem seu domínio sobre as pessoas. And I wonder if this is even the case in our churches. E eu me pergunto, seria mesmo também o caso nas nossas igrejas? So it's for this reason, to escape these powers, these dominant powers, that Christians need to remain on the move. Então é para escaparem desses poderes estabelecidos que os cristãos e as cristãs têm que se manter em movimento. This is also the reason why Christians are encouraged to show hospitality to strangers. E é nesse contexto também que os cristãos são encorajados a demonstrar hospitalidade às pessoas, aos estranhos. You find this in Hebrews and you find it in the Gospel of Matthew. Você encontra isso tanto na carta aos Hebreus como no Evangelho de Mateus. Even in Jerusalem, the holy place where Judaism, Islam, and Christianity might best be understood not as a static place, but from the perspectives of movement and travel. Até mesmo Jerusalém, onde está o templo, onde às vezes se pensa que Deus está, pode ser melhor compreendida nessa perspectiva de movimento. In the book of Revelation, chapter 21, verse 10, Jerusalem is seen as coming down out of heaven from God. Nós vemos lá em Apocalipse 21, verso 10, a imagem de Jerusalém descendo dos céus. So Jerusalem itself is a place that's on the move. Então a própria Jerusalém está em movimento. It's moving into the reality of empire and makes a difference. Ela está adentrando a realidade do império e fazendo a diferença. Or to use another image, the New Jerusalem is the place where all our travels lead. Ou, para usar outra imagem, esta Jerusalém é para onde nos conduzem as nossas viagens todas. But in the images of Revelation, the interesting thing about Jerusalem is that there is no temple necessary anymore. E é bonito, interessante nas imagens que a Apocalipse nos traz, que na Nova Jerusalém não é necessário um templo. Because the traveling God is right there together with the travelers. Porque lá o Deus viajante está junto aos viajantes, às viajantes. In the New Jerusalem, the gates will remain open so that people can travel in and out freely all the time. Na Nova Jerusalém, os portões ficarão abertos para que as pessoas possam viajar, adentrar e sair à vontade. Migration here is no longer a crime. Não é mais crime migrar. And travel is unrestricted. E não há restrições à viagem. You don't need a passport, you don't need a visa. Não precisa de passaporte, não precisa de visto. It seems to me these theological reflections on travel lead us to a deeper notion of God and to a deeper notion of theology. Então me parece que essas reflexões acerca da viagem nos levam a uma compreensão mais profunda de Deus, uma compreensão mais profunda da teologia. A theology that develops on the road has always to be contextual. Porque uma teologia que surge nas estradas, obrigatoriamente tem que ser contextual. A theology on the road has always to be engaged with the world. Teologia nascida na estrada tem que estar engajada com o povo. And a theology on the road can never be neutral. E uma teologia na estrada nunca pode assumir neutralidade. So this is a new kind of theology from what we have done for a long time. Então esse é um tipo distinto de teologia daquele que viemos fazendo por tantos anos. The important theological questions are the following ones. As perguntas teológicas importantes são estas que se seguem. We're not asking about God in abstract, but we're looking where God can be found in this world. Nós não estamos fazendo uma pergunta abstrata por Deus, mas sim tentando perceber onde Ele pode ser encontrado neste mundo. We have to ask the question, where is God traveling? Temos que fazer então a pergunta, para onde Deus está viajando? The question is not what would Jesus do, A pergunta talvez não seja o que Jesus faria, but what is Jesus doing? e sim o que Jesus está fazendo. And as we begin to observe what Jesus is doing,
we might hear again the ancient invitation, follow me. E quando nós prestarmos atenção naquilo que Jesus está fazendo, pode ser que nós ouçamos mais uma vez aquela fala já tão antiga, segue. Let me skip a few pages and move to some conclusions. Eu vou pular aqui algumas páginas em direção às conclusões. You probably all know the name of the German theologian Dietrich Bonhoeffer. Vocês provavelmente já ouviram falar do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was a theologian at the time of German fascism, and he was killed for his resistance to Hitler in a concentration camp. Bonhoeffer era um teólogo que viveu no período do fascismo alemão e ele foi morto no campo de concentração. Bonhoeffer believed that if we truly want to find God, we have to look for God where God has gone ahead of us. E ele cria que para encontrarmos de fato Deus, nós temos que ir até onde Deus já foi adiante de nós. So it's not enough to look for God just anywhere. We have to follow where God is going ahead. Então, não é assim que você tem que procurar Deus em um lugar, mas sim você tem que se dirigir para onde Deus também está indo. The question here is not, is God on my side? Então a pergunta também não é, será que Deus está do meu lado? This is a very common question that I hear in the United States a lot. Is God on my side? Eu ouço lá nos Estados Unidos essa pergunta várias vezes. Deus está do meu lado? The question is, am I on God's side? Pergunta inverte. Será que eu estou do lado de Deus? And unless we're on that road with God, we have no right to assume that we are on God's side. E se nós não estivermos na estrada com Deus, nós não temos direito algum de presumirmos que estamos do lado de Deus. So if Bonhoeffer was right and we want to know God, we have to travel with God. E se Bonhoeffer tiver razão, então para conhecermos a Deus nós temos que viajar com Ele. Bonhoeffer was very clear, we have to travel with God to the places of the underside of history. E Bonhoeffer era muito claro assim, nós temos que viajar com Deus para o lado avesso da história. This is a phrase that has oftentimes been used by Latin American liberation theologians, the underside of history. Essa é uma frase que foi muito utilizada pelos teólogos latino-americanos, nesse lado avesso da história. But it is a phrase that comes from Dietrich Bonhoeffer in the 1940s out of a German prison cell. Mas essa frase foi proferida por Dietrich Bonhoeffer numa cela alemã nos anos 40. Bonhoeffer talks about how this travel with God to the underside of history has taught us many new things about the world and about God. E Bonhoeffer partilhava como esta viagem com Deus para o avesso da história havia ensinado muitas coisas acerca de Deus e sobre a nossa realidade. What is most important about this traveling is that traveling never occurs in a vacuum. O mais importante acerca das viagens é que elas nunca acontecem numa espécie de vácuo. Travel is a way of being in relationship with others. Viajar é uma maneira de estar em relacionamento com outras pessoas. And perhaps more than when you stay at home, when you travel, you have to be in relationship. You meet other people when you're on the road. Talvez muito mais do que quando estamos em casa. Para viajar, você precisa de outras pessoas ali na estrada com você. I experienced that right at this moment because I need a translator to speak to. Eu estou experimentando isso agora. Eu preciso de um tradutor para eles dirigir a palavra. So when you travel, you have less power. Então, quando você viaja, você tem menos poder. You cannot be as self-centered as you usually are. Você não tem o luxo de ser tão autocentrado como normalmente você é. When you travel, you also have to take into account the structures of power of the place where you live. E quando você viaja, você também tem que levar em consideração as estruturas de poder do local para o qual você se dirige. So in a place like this, I have to pay attention to the professors, I have to pay attention to the bishop. Então, num local assim, eu preciso prestar muita atenção nos professores, no bispo. And that's not necessarily a bad thing. Isso não necessariamente é algo ruim. But travelers need to have this heightened awareness of what power looks like. Então, os
os viajantes precisam ter essa percepção ampliada de como o poder se manifesta, como ele é. Among the travelers that I mentioned in the beginning, it is the migrants that really need this awareness of power. E entre todos esses viajantes dos quais eu falei no início, quem mais precisa dessa acuidade de percepção do poder são os migrantes. Because of the migrants, if the migrants are not paying attention to power, they might die. Porque se os migrantes não prestarem atenção ao poder, eles podem morrer. Their very survival depends on paying attention to their relationships and to power. A própria sobrevivência deles depende de prestarem atenção aos relacionamentos e ao poder. Perhaps this is a lesson not only for our relationships to humans, but also for our relationship to God. E talvez essa não seja uma lição que se aplique apenas ao nosso relacionamento com os seres humanos, mas também ao nosso relacionamento com Deus. When we travel, we can pay better attention to what God is doing all around us. Porque quando nós viajamos, nós conseguimos prestar mais atenção àquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. And the good news, even for the migrants, is that they're not alone on this road. God is traveling with them. E a boa nova para os viajantes, para os migrantes, é que eles não estão sozinhos. Deus está com eles nessa jornada. One of the simplest forms in which travel becomes important to theology is because it is disruptive. Uma das razões primordiais pelas quais a viagem se torna tão importante para a teologia é porque ela tem esse caráter de desestabilizar. Even when you go on a journey as a tourist, there is some disruption involved. Quando você faz uma viagem até como turista, há uma ruptura, uma desestabilização que vem. The simple act of locking up your house, leaving behind your garden and your pets is a disruption. Há essa ruptura quando você sai pela porta da sua casa e deixa para trás lá seus jardins, seus animais de estimação. Leaving behind your family and your friends is a disruption. Claro, a ruptura maior ainda é deixar para trás família, amigos, amigas. The power of this disruption should not be underestimated. O poder dessa ruptura não pode ser subestimado. Now we've experienced this disruption in some of the lectures this week. E nós experimentamos algo dessa ruptura nas nossas palestras durante essa semana. Some of us were uncomfortable about some things I said this morning. Alguns de nós ficaram bastante inquietos, desconfortáveis com algumas coisas que eu disse hoje de manhã. But this may be part of theology. Mas isso talvez seja o papel da teologia. Theology is worth nothing if it does not make you uncomfortable once in a while. Teologia não serve para nada se de vez em quando ela não consegue te deixar inquieto, incomodado. And the same is true for the church. If it does not make you uncomfortable once in a while, it may not be the church. Vale mesmo para a igreja. Se ela não te deixa desconfortável de quando em vez, talvez não seja a igreja. What is disrupted here then is not just anything, but disrupted are the structures of the status quo. O que é realmente rompido nesses casos são as próprias estruturas do status quo. Disrupted are the structures of the dominant powers that were created to hold us in place. A gente rompe as estruturas dos poderes estabelecidos que foram criados para nos manter ali no nosso lugar. Some of you may know the old Latin phrase memento mori. Alguns de vocês talvez tenham familiaridade com aquela frase latina memento mori, which usually is translated as remember that you have to die. Normalmente se traduz como lembra-te que morrerás. Sometimes I like to translate it, don't forget to die. Às vezes eu traduzo assim, não se esqueça de morrer. So here, disruption might actually be a good thing. Então nesse caso, não pode ser algo muito bom. Because without being shaken up, nothing ever changes. Se não há um abalo, nada muda. So our encounters on the road with other people and with God are vital for our Christianity. Então esses nossos encontros com os outros e com Deus na estrada são vitais ao cristianismo. There's a famous passage in 1 John 4:20. Há esta passagem muito famosa em 1 João 4:20. 1 João 4, verso 20, diz assim: se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. So here it's very clear, if you're not on the road, if you're
not building relationships with other people, you're also not able to build relationships with God. Então aqui é muito claro, se você não está na estrada construindo relacionamento com outras pessoas, você não será capaz de fazê-lo com Deus. Or put it the other way around, you can test your ability to relate to God by your ability to relate to other people. Em outras palavras, você pode testar a sua capacidade de relacionar-se com Deus pela sua capacidade de relacionar-se com as demais pessoas. If you're not able to relate to other people, if you're not able to relate to strangers, you cannot relate to God. Se você não tem capacidade de se relacionar com as outras pessoas, com os estranhos, você não tem capacidade de se relacionar com Deus. If you're not able to respect other people, if you're not able to respect strangers, you will have a very hard time respecting God. E se você não é capaz de respeitar o outro, não é capaz de respeitar o estrangeiro, você vai ter muita dificuldade de respeitar a Deus. So this traveling that I'm talking about resists a static, self-centered theology. Então esta viagem da qual eles falam resiste a uma teologia autocentrada, estática. Of all the forms of travel that I'm describing in the book, it is the travel of migrants that best helps us to see what's going on. E de todas as formas de viagem que eu exponho no livro, certamente são as viagens dos migrantes que melhor nos ajudam a ver as coisas. It is the migrants that are most clear about the lies told to us by the empire. Os migrantes são aqueles que têm maior clareza quanto às mentiras que o Império nos diz. So it might be a good thing to invite some migrants to our churches. Talvez fosse uma boa ideia, então, convidar migrantes para virem às nossas igrejas. Not simply because we want to be nice to them or we want to help them. Não só porque a gente quer fazer a política da boa vizinhança com eles ou ajudá-los, But perhaps because they can teach us something about God and about the world. mas talvez porque eles possam nos ensinar algo acerca de Deus e acerca do mundo. The vagabonds and the pilgrims of our time sometimes come to similar conclusions. Os que vagabundeiam e os peregrinos dos nossos tempos, às vezes chegam a conclusões similares. It may take some work, but I think it's possible. Dá trabalho, mas me parece possível. Keep in mind that Jesus himself was a migrant, sometimes a vagabond, and perhaps a pilgrim. Lembre-se que Jesus era um migrante, às vezes estava nesse vagabundear, e também era um peregrino. For those who are on the road, self-centeredness and narcissism is no longer an option. Para aqueles que estão na estrada, o autocentramento e o narcisismo não são mais uma opção. And I think narcissism is one of the big problems of our time. Me parece que o narcisismo é um dos grandes problemas dos nossos tempos. I'm not just talking about the narcissism of the individual. E eu não me refiro só ao narcisismo do indivíduo, I'm also talking about the narcissism of the family. mas eu falo do narcisismo relacionado à família. This is about families who only care about themselves. Por exemplo, famílias que só cuidam de si mesmo. And if this is what the conservatives are calling family values, it's not Christian. E se é isso que os conservadores estão chamando de valores familiares, isso não é cristão, gente. There's also a narcissism of the church, I'm afraid. E eu temo que há também esse narcisismo de igreja. And this is not a minor problem. E não é um probleminha não, gente. I believe that a narcissistic church ceases to be a church. Porque me parece que uma igreja narcisista deixou de ser igreja. But you can also apply this to the nation. A narcissistic nation is just as much of a problem. Pode-se falar o mesmo com relação a qualquer nação. Uma nação narcisista é um problema tão grande como esses. My own German history is full of examples. A minha própria história alemã está cheia de exemplos. So in this sense, being liberated from narcissism and self-centeredness is crucial for us. Então, nesse sentido, sermos libertos do narcisismo, de sermos autocentrados, é uma necessidade de todos nós. One more advantage of this travel on the road has to do with a more specific theological problem. Mais uma dessas vantagens desse modelo da estrada tem a ver com um problema teológico específico. A lot of status quo theologies talk about theology in terms of universal ideas. Muitas das teologias que defendem o status quo falam da teologia como sendo essas ideias universais.
theology on the road can no longer talk about universal ideas in the abstract. Já uma teologia da estrada não mais poderá falar de ideias abstratas universais. This whole notion of the universal is really what upheld a lot of the empires in the past. Porque foi essa noção de universalidade que deu sustentação à maioria dos impérios no passado. The empires of the classical world, whether Egypt, Rome, or more recently Britain, had their seeming universal. Todos os impérios do mundo clássico, o império mais recente, como o Egito, o Império Romano, mais recentemente a Grã-Bretanha, tinham essa noção subjacente de que eram universais. And contemporary empires claim their own universal. E os impérios contemporâneos reclamam das suas próprias universalidades. Think about neoliberal capitalism. Pense no capitalismo neoliberal, por exemplo. There are seemingly universal rules of the market that work always and everywhere. Há essas leis pretensamente universais que funcionam em todos os tempos e lugares, que são as leis do mercado. But you don't have to travel very far to figure out that these universal rules don't work. Você não precisa viajar muito para perceber que essas regras ditas universais não funcionam assim. The universal rules work for the powerful, but not for the powerless. Porque elas funcionam para os poderosos, mas não para os destituídos de poder. So a theology that's developed on the road does not begin with universals, it begins with particular experiences of God. Então, uma teologia desenvolvida a partir da estrada não começa de categorias universais, ela parte de experiências individuais, particulares de Deus. And it's from these individual experiences that you might then later arrive at some provisional universal. E a partir destas experiências individuais você talvez possa posteriormente progredir em direção a temas mais universais. But this is the way from the bottom up and not from the top down. Mas esse é o caminho de baixo para cima e não de cima para baixo. You have to start with your own particular experiences of God. Você começa com as suas experiências particulares de Deus. Or else you're reproducing somebody else's experiences of power. Porque senão você nada mais fará que reproduzir experiências de poder de outras pessoas. In the Sermon on the Mount in the Gospel of Matthew, Jesus has another comment that's important here about different kinds of travels, different kinds of roads. No Sermão do Monte, lá dos 5 Mateus e subsequentes, Jesus tem considerações importantes sobre vários tipos de viagem. So here, take a look at Matthew 7, verses 13 and 14. Vamos dar uma olhada em Mateus 7, versos 13 e 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. I want to quote to you John Wesley's commentary on that passage. Eu vou citar aqui para vocês o comentário de John Wesley acerca dessa passagem aqui. This is John Wesley's response to the passage in Matthew that we just read. Esta é a resposta de John Wesley a esta passagem de Mateus que acabamos de ler. He asks the question and says, are there many wise, many rich, many mighty or noble people traveling in the same way? Ele faz essa seguinte pergunta: será que há muitos sábios, muitos ricos, muitos poderosos, muitos nobres viajando com vocês no mesmo caminho? This is the first part of the quote I want to read to you. And if you would ask this question of an American Christian in Texas, they would probably say, yes, and we're proud of it. Essa é só a primeira parte da citação que eu quero praticar com vocês. Mas se você fizesse essa pergunta para um norte-americano lá do Texas, hoje em dia, ele provavelmente responderia algo assim: claro que sim, com muito orgulho. Yes, there are many wise, rich, and noble people with us on the same way. É claro que há muitos sábios, muito poderosos, muitos ricos conosco no caminho, e louvado seja Deus por isso. But Wesley has a different response. Mas Wesley tinha uma resposta diferente. So let me read the whole quotation now.
Então agora eu faço a leitura da citação por inteiro. Are there many wise, many rich, many mighty or noble traveling with you in the same way? By this token, without going any farther, you know it does not lead to life. Então, mas aí pergunta: será que há muitos sábios, muitos ricos, muitos poderosos ou muitos nobres viajando com vocês nesse mesmo caminho? Só por este sinal, sem a gente precisar entrar mais na questão, você sabe que esse caminho não leva para a vida. Now, if I would have said this at this point, half of you would have left the room. Se eu dissesse isso nesse momento, talvez metade de vocês tivesse saído porta fora. But I'm merely quoting John Wesley. Isso estou citando John Wesley, gente. And those of us who are Wesleyans will have to deal with it. E aquelas de nós que nos consideramos wesleyaninos, vamos ter que lidar com isso. So there's a difference between the roads that we travel. Então, há uma diferença entre as estradas que trilhamos. There's some easy roads and there are some hard roads. Há estradas, caminhos fáceis, há caminhos difíceis. So perhaps the Christian life is not to travel on the easy roads, but on those hard roads. E me parece então que o cristianismo não é trilharmos os caminhos fáceis, e sim nos aventurarmos pelas estradas difíceis. So, as we travel on these hard roads, this is not a romantic journey. Então, à medida que nós nos deslocamos por essas estradas difíceis, isso não é uma caminhada romântica. I'm not trying to make this look easy or simple. Não quero fazer que isso pareça simples, fácil. But it seems, if you look at the stories in the Bible, in the Old Testament and the New Testament, that this is the road on which God traveled. Mas se nós percebermos as narrativas do Antigo e do Novo Testamento, nós vamos perceber que é esta a estrada pela qual Deus viaja. What you find on those difficult roads, though, is something that I would call solidarity. E algo que você encontra nestas estradas difíceis é aquilo que a gente pode denominar solidariedade. This is a very different form of solidarity than what we usually mean when we use the word. E é um tipo de solidariedade muito diferente do sentido que nós usualmente atribuímos à palavra. In the United States, when people talk about solidarity, they often mean that privileged people put themselves on the side of underprivileged. Normalmente, quando se fala a palavra solidariedade nos Estados Unidos, se pensa em uma pessoa privilegiada se colocando ao lado das pessoas menos privilegiadas. But as we begin to travel the narrow roads of this world, we also have to give up, we're giving up some of our privilege. Mas para trilharmos as estradas estreitas desse mundo, nós precisamos abrir mão de alguns dos nossos privilégios. So here I'm talking about a form of solidarity that brings together people who experience pressure together. Então eu falo aqui de um tipo de solidariedade que reúne pessoas que experimentam formas de pressões similares. If we put ourselves on the side of migrants, if we put ourselves on the side of workers, we are beginning to experience their pressures as well. Porque se nós nos colocamos ao lado dos imigrantes, ao lado dos operários, nós vamos passar a experimentar algumas das pressões que eles sofrem também. This is what I'm calling in some of my recent books deep solidarity. E é isso que eu denomino, algumas das meus livros mais recentes, de solidariedade profunda. It's a recognition that many of us are in the same boat. É aquele reconhecimento de que, na verdade, todos nós estamos no mesmo barco. It's another travel image, to be sure. E essa é outra imagem de viagem, né, gente? But as we understand that we're on this road together and that we're fighting some of our battles together, things change. Mas ao percebermos que estamos juntos nesse caminho, lutando juntos, as mesmas batalhas, a nossa compreensão muda. And this is not a new thing. Gente, isso na verdade não é nada de novo. I think this is exactly the experience of these Jewish and Hebrew travels of the old days. Me parece ser essa precisamente a experiência dos viajantes hebreus, judeus, dos tempos antigos. Think about Moses. He was raised as an Egyptian prince. Pense em Moisés. Foi criado como um príncipe do Egito. Moses was not a slave, Ele não era escravo, but he puts himself on the side of the slaves and he begins traveling with the slaves. And everything changes.
Mas ele se coloca ao lado dos escravos, começa a viajar junto com os escravos e tudo muda. And even God does not stay in heaven, but puts God's self on the side of the slaves and travels with the slaves. E o próprio Deus não fica lá quieto no céu, mas ele desce e se coloca ao lado dos escravos e viaja com eles. So even God enters into this deep solidarity with the people. Então o próprio Deus cria essa solidariedade profunda com o povo. This is true in the New Testament as well. When the disciples begin to follow Jesus, they make some decisions. Isso é verdade até no Novo Testamento. Quando os discípulos, as discípulas começam a seguir Jesus, eles tomam algumas decisões. They also enter into a relationship of deep solidarity with the people. E elas também entram em relações de profunda solidariedade com o povo. And I think this is a good example for the ministry. Me parece ser esse um bom exemplo para o ministério. If you think about the pilgrims in the Middle Ages, you have a similar story. Se você pensa nos peregrinos da Idade Média, você tem uma história semelhante. Because these pilgrims in the old days were never certain if they would actually return home alive. Porque os peregrinos daquela época sequer tinham certeza de voltarem sãos e salvos para casa. Pilgrimage was a dangerous thing and it meant giving up your courage. A peregrinação era algo perigoso que significava abrir mão dos seus privilégios. It meant entering into deep solidarity with people on the road. E significava também entrar nessa solidariedade profunda com as pessoas que também estão na estrada. Vagabonding has some of that as well. Esse vagabundear tem algo disso também. Young people who leave home, perhaps with very little money, also make some of these experiences. Essas pessoas que saem de casa com pouco ou nenhum dinheiro relatam experiências desse tipo. They too can experience deep solidarity with the people where they go. E eles entram nessa solidariedade profunda junto com as pessoas para os locais onde eles vão. This is an experience that people who stay home may never have. E essa é uma experiência que as pessoas que ficam nas suas casas talvez nunca venham a ter. The people today who are most clear about deep solidarity, I believe, is the migrants. Mas me parece que hoje as pessoas que têm mais essa noção da solidariedade profunda são os migrantes. Many of the migrants who come to the United States are people of education. Muitas das pessoas que migram para os Estados Unidos são pessoas com formação. But their education, when they come to the United States, is often not recognized. Mas não se reconhece a formação delas quando elas vêm para os Estados Unidos. So of necessity, they're in solidarity with many other people that they never before knew. E por conta da necessidade, elas entram rapidamente em relações de solidariedade profunda com pessoas que jamais haviam visto antes. So I think there's a real potential for these migrants not only to understand deep solidarity, but to begin a movement. Então me parece que é um potencial muito grande para os migrantes, não apenas de tabularem essa solidariedade profunda, mas de criar um movimento. The lessons that are learned here then are not just lessons about life and social relationships. As lições que eu aprendi não são apenas lições de vida, de solidariedade. They're also lessons about religion, they're lessons about God and Jesus Christ. São também lições sobre religião, sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Perhaps the most interesting traveler that I have not talked about at this point is the Holy Spirit. E talvez o viajante mais interessante, ao qual ainda não fiz menção até esse ponto, seja o Espírito Santo. Perhaps the charismatics have an important insight here. E talvez aí a intuição dos carismáticos seja muito importante. That we need to follow the Holy Spirit on the road. E a gente tem que seguir o Espírito Santo na estrada. We cannot just keep the Holy Spirit for ourselves. A gente não pode guardá-lo só para nós mesmos. So some of this may sound radical, some of it may sound different from what we're usually talking about in the church. Pode ser que isso pareça radical, pode parecer bastante diferente daquilo que também se fala nas igrejas. But I think it's a summary of Jesus' call to the early disciples. Mas me parece que resume bem o chamado que Jesus fez aos seus primeiros discípulos e discípulas. And his call was really two words. O seu chamado consistia em duas palavras. Follow me. Segue-me. Thank you. Muito obrigado.